Bora lá, galera, mais um vídeo aí, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Caiu aí o líder Botafogo, né, galera, que vinha aí de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, perdeu de virada para o Goiás no estádio do Serra Dourada por 2-1. Botafogo ainda continua líder, mas a diferença de pontos para o segundo e terceiro colocado diminuiu, né? O líder é o Botafogo, na segunda colocação Palmeiras com 14, Fluminense terceiro colocado com 13 pontos. Agora a equipe do Botafogo vai ter que vencer na próxima rodada se quiser continuar na liderança do Campeonato Brasileiro, galera. E vamos acompanhar aqui mais um debate do programa Além de Passe, falando tudo entre esse jogo aí entre Botafogo e Goiás. E lembrando também, né, galera, o link vai estar na descrição, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Parecia que ia dar certo, na última hora ali, leva 2 gols, uma virada, enfim, trabalho sofrido e difícil lá pro Antônio Carlos para resolver. Mas me chamou muita atenção hoje a vitória do Santos. 1-0, fora de casa, no Vasco, jogando lá em São Januário. Vocês esperavam outro tipo de reação do Vasco. E o Santos, se olhar a tabela aí, eu acho que depois do Palmeiras é o melhor paulista, não é? Sim. Tá todo mundo embaixo. São Paulo está embaixo, o próprio Corinthians está embaixo, enfim, olha lá. Ó, o Santos sétimo. Santos é sétimo colocado. E antes desses resultados aí, agora recentes, de Atlético Paranaense e tal, o Santos chegou a estar ainda mais acima da tabela. Legal que esse tipo de trabalho vá dando ao Odair um pouco mais de tranquilidade. E o menino tem um nome meio difícil. Talvez seja mais fácil chamá-lo só de David do que David Washington. Mas, ó, tá mostrando bola, hein? Saiu o Marcos Leonardo para a seleção, aí uma baita responsabilidade de colocar outro menino ali, né, para ser o finalizador e tal. Segundo jogo que ele marca gol consecutivamente. Eu não sei, eu estava para dizer ultimamente que aquela história do raio caiu 2 vezes, que a gente falava, na Vila Belmiro é assim, né? Caiu o Robinho e aí depois... Vai. Até olhando o jogo, nem tanto. Acho que as mudanças do Goiás, do primeiro para o segundo tempo, né, dando mais espaço, mais liberdade para o Maguinho a jogar numa segunda linha, o Emerson Ávila descobriu um espaço para jogar, né? E espaço dos dois lados do campo, diga-se. O Botafogo hoje não foi tão protegido pelas beiradas. Agora, o Goiás em casa, ele vende caro. Aí alguém vai me falar, mas o Palmeiras fez 5-0 lá. Fez, com o Halter sendo expulso ainda no primeiro tempo. E isso, no jogo seguinte, no jogo do Maracanã contra o Flamengo, o Goiás foi sem o goleiro, sem o Tadeu e sem a dupla de zaga titular. Hoje não tinha ainda o Tadeu, mas teve a dupla de zaga voltando. E precisava dar uma resposta. O que eu sinto, Dani, hoje de muito claro, é que o Botafogo foi menos... Sabe aquela vibração do Botafogo, aquela competitividade? Vibração é um negócio meio abstrato. Aquela competitividade do Botafogo, de diminuir muito espaço, de morder muito, de ganhar as divididas. Hoje o Botafogo teve mais dificuldade para fazer isso e teve mais dificuldade para achar espaço também para jogar, para acessar os seus homens de ataque. Acho que é preciso dar mérito também ao jogo que o Goiás fez, e especialmente a mexida no segundo tempo. O Carlos Eduardo, ou Eduardo, conforme queiram, mas o que importa é como ele quer. Sim. E ele deu declarações dizendo que primeiro ele preferia que fosse Eduardo, porque quando ele foi jogar na França virou só Eduardo. Mas que tanto faz? Então vamos com o Eduardo, que fica mais fácil. Ele conversou com a gente no Sport Center na sexta-feira. E dia seguinte a vitória sobre o Corinthians, né? A manutenção da liderança naquele momento, uma partida muito boa que o Botafogo fez, um resultado que foi totalmente merecido na rodada anterior. E aí ele mencionou que o fato do Botafogo não ter conseguido fazer uma pré-temporada, na verdade ninguém fez uma pré-temporada, né? Mas 7 dias de trabalho antes do campeonato estadual e ter jogado no estadual também fora do Rio de Janeiro, né, não pôde usar o Nilton Santos, não conseguiu se sentir em casa, esses fatores atrapalharam muito a participação do Botafogo no Campeonato Carioca. E que depois disso as coisas começaram a se acertar para esse início de Campeonato Brasileiro, até hoje, com desempenho perfeito. Mas que o grupo do Botafogo ainda sente questão de excesso de jogos já. A rotação nem sempre é suficiente para que os jogadores tenham a sua máxima intensidade para ser competitivos e jogar da maneira como o Castro precisa. Mencionou o jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana como uma partida em que
muitas circunstâncias se juntaram para dificultar a vida do Botafogo, um adversário que veio fechado, justamente para explorar até então um defeito do Botafogo de construir o seu próprio caminho no jogo, se impor como mandante, ser mais elaborado com a bola. Coisas que o Botafogo não mostrou no jogo contra o Corinthians e na rodada anterior também. Mas hoje, mesmo fora de casa, numa situação que em tese é mais favorável, né, ao jogo que o Botafogo tem como seu predileto, digamos assim, faltou mesmo um pouco de energia. Foi essa a minha impressão também. Foi uma mudança só, né, no time titular em relação a quem começou o jogo com o Corinthians. Santos, né? O Júnior Santos não iniciou e entrou depois. E acho que aí tem um ponto, né, André? Essa é uma rodada próxima da rodada das oitavas de Copa do Brasil. Isso. E quem não tem elenco grande precisa trocar. Na verdade, todo mundo trocou, né? Então, assim, não que seja, pelo que o Goiás mostrou até agora no campeonato, um resultado esperado, o líder até então perfeito, perder fora de casa. Isso sai um pouco do normal, mas o que eu achei, né, evidentemente, compreendendo e dando o mérito ao Goiás, que fez por onde ganhar, o Botafogo esteve assim, um pouco diferente da sua personalidade normal hoje. Calça, você acha que isso tem a ver já com a Copa do Brasil, já com a expectativa para enfrentar o Furacão? É um jogo fora de casa, pensando em elenco. No jogo passado, o Luiz Castro poupa, retrasado, se eu não me engano, né? Ele poupa alguns jogadores. Eu vejo, Dani, assim, dentro de uma normalidade. O Botafogo tem 5 vitórias e 1 derrota. O anormal na história aí no Brasileirão é o Botafogo iniciar com 5 vitórias. Bom, mas por quê? Porque ele tem mais dificuldades do que outras equipes, isso está muito claro. Então ele conseguiu avançar muito com o elenco que tem, com as substituições do Luiz Castro, mas o Luiz Castro sempre adotava uma posição mais equilibrada, tipo, calma, porque eu consigo enxergar que as coisas... Né, imagina se ele entra, tem treinador que entra, se ele entra na euforia, no dia a dia com os jogadores, a conversa é outra. Então eu vejo como um resultado normal. Por que normal? Porque o Goiás precisa se virar, o Goiás precisa de uma reação. E tantos outros no Campeonato Brasileiro já vão chegar nas próximas rodadas passando um sufoco. Caso do Goiás, caso do Corinthians, você tem o Coritiba, gente que está lá embaixo, o Bahia tem que tomar cuidado. Então, bom, se a gente olhar a classificação ali da metade para baixo, quem é que vai entrar para qualquer time, o seu time, não importa se ele é o Corinthians, se ele é o América, quem é que o seu time vai puxar para a zona do rebaixamento para o lugar dele? Aí você tem lá em cima, você tem o Bahia, você tem o Inter, você tem uma série de clubes que a gente olha e fala, não, o Inter não vai viver esse problema, mas os resultados te mostram que o Inter vive, sim. Vive um drama, né? Então, Dani, eu vejo absolutamente dentro da normalidade um time que ganhou 5 partidas, sai para jogar diante do Goiás e toma uma pancada. Assim, não é estranho para mim. Pensando naquilo que o Botafogo pode oferecer, naquilo que ele fez além do que poderia nos mostrar e um Goiás que lutou a beça e conseguiu ganhar em casa. E outros vão lá, outros vão enfrentar o Goiás e vão perder pontos, porque o Goiás vai lutar. É tudo normal, Dani, com esse festival de jogos de Brasileirão, Copa do Brasil. E estamos indo a caminho de junho e a gente está encontrando no meio da temporada as equipes no começo do trabalho, como sempre. Sim. A maioria está assim. Daqui a pouco começam as trocas, já começaram, né? Já algumas, né? É que vem as contratações. As contratações, e o Botafogo parece ter condições de fazer essas contratações da mesma forma que o Textor fez na metade do ano passado, no outro tipo de situação, quando achou que preciso reforçar para esse time não ficar aqui embaixo da tabela. Agora não, agora ele teria condições de reforçar para pensar lá em cima no título. Me surpreende, sim, um pouco ele perder para o Goiás. Uma hora ele ia perder, ninguém está imaginando, né? Nem meu pai lá no céu, que é botafoguense, está imaginando que o Botafogo vai ser campeão invicto desse ano. É difícil. Uma hora perde. Mas a Dani tocou num ponto aí.
quando venceu o Atlético Mineiro, poupou jogadores e deu a impressão de que tinha já um elenco para fazer rodízio, concordam? Isso. Sim. Foi o que a Dani lembrou, o jogo atrás. Aí Uma semana. Então, uma semana. Aí Porque poupou e jogou bem, não é? Não, que jogou não é que bem, ganhou venceu. 2-0 de forma convincente, realmente. Aí falou, opa, tá vendo? Eu posso tirar 3, 4, 5 aqui, que dá para dar uma mesclada. O time não caiu de nível porque venceu o Atlético Mineiro. E aí ele repete o time contra o Corinthians, né? Ele coloca de novo os titulares e tal. E hoje, então, assim, acho um pouco surpreendente. Não, o calçadista tem toda razão. O campeonato está começando, vai acontecer isso, acontecer aquilo, vai perder, vai ganhar. Mas algumas coisas vão se desenhando. E o Botafogo, eu não imaginava que seria nesta rodada agora, ainda mais com o fato do Palmeiras ontem não ter vencido e ultrapassado. Então, acho que tinha um estímulo a mais para dar uma abertura ali, abrir mais pontos, sabe? Ficar mais folgado na liderança. Eu acho que isso deve ter sido comentado no vestiário pelo Luiz Castro. Não tem como. Os caras dormiram ontem vendo que o Palmeiras empatou. Olha, gente, então agora se a gente ganha, hein? Ele nem passou a gente, agora a gente abre uma vantagem ainda maior, dá um sossego. Galera, e agora fica a pergunta, será que o Botafogo vai conseguir manter esse ritmo após uma derrota? Porque geralmente as equipes que começam a vencer muito, depois quando perde um jogo, acaba perdendo a confiança, porque o Botafogo vinha com muita confiança, o Botafogo chegou a abrir o placar 1-0, parecia até que estava tranquilo para o Botafogo encaminhar a vitória, mas no finalzinho ainda do primeiro tempo, né, saiu o gol do Goiás, né, no segundo tempo o Goiás virou o jogo, né, o Botafogo... Uma equipe no segundo tempo muito mal. Para mim foi o pior jogo do Botafogo no segundo tempo, né? Nesse Campeonato Brasileiro, né? Jogando bem abaixo do esperado. A equipe do Goiás jogando em casa na Serrinha diante do seu torcedor é uma equipe muito forte, né? Toda equipe que joga contra o Goiás na Serrinha tem dificuldade, né? E não foi diferente hoje com o Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo poderia ter saído com a vitória. Agora o Botafogo vai focar na Copa do Brasil, né? E eu acredito que o Botafogo deve contratar jogadores agora nessa janela, né, do meio do ano. Acredito que deve vir alguns jogadores para poder compor o elenco. A equipe do Botafogo vai ter jogo difícil na Copa do Brasil. É confronto na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, uma equipe muito forte, a equipe que foi vice-campeã da última edição da Libertadores. Então o Botafogo vai ter dificuldade, mas vai decidir a oitava de final jogando em casa. Se o Botafogo conseguir fazer um bom resultado jogando agora fora de casa, né, vai ter como decidir em casa no Newton Santos, e o Botafogo pode se classificar para a quarta de finais da Copa do Brasil, coisa que não acontece, né, há muito tempo, onde o Botafogo não consegue ter tanto sucesso assim nas competições. E esse ano, né, do jeito que o Botafogo tem jogado bem, e se não perder o ritmo, pode chegar muito longe na Copa do Brasil. Já no Campeonato Brasileiro, se o Botafogo focar só no Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Botafogo tem chance sim de brigar pelo título. Mas se quiser jogar todas as competições, não dá, a não ser se trouxer mais jogadores. Essa é a minha opinião, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa derrota do Botafogo. Será que o Botafogo vai perder a mão aí no Campeonato Brasileiro, ou foi uma derrota normal e o Botafogo vai voltar a vencer na próxima rodada?